Você sabia que você estava endividado? Sabia que você fazia parte do SPC celestial? Você estava em dívida e era um valor tão alto que você não poderia pagar. Você não estava devendo para um banco, para uma pessoa. Você estava devendo para o próprio Deus. Na história de hoje, nós vamos ver o quanto nós devemos. Olá, seja bem-vindo ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa dívida que nós tínhamos com Deus. Será que ela foi totalmente quitada? Será que alguém aqui na Terra tem o poder ou os recursos necessários para quitar essa dívida sozinho? Ainda estamos em dívida? Para ilustrar a nossa história de hoje, eu vou mostrar aqui uma fotinho da Sandra e da Paula, tá? As duas, elas estavam aqui numa loja, elas estavam comprando lá revistas, comprando alguns livros, e a Sandra, ela queria lá comprar alguns livros que ela achou interessante para ela. Só que ela foi ver ali o dinheiro dela e faltava R$ 35 para ela poder completar o valor que ela precisava para comprar os livros. Como ela não tinha, a Paula se ofereceu e deu esse dinheiro para ela. Falou, olha, eu te empresto o dinheiro e tu me paga depois. E aí, durante toda aquela semana, a Sandra ficou pensando, assim, ela ficou tentando lembrar, ó, eu tenho uma dívida lá com a Paula, eu tenho que pagar esse valor para ela, e eu não posso me esquecer. Eu não quero me esquecer e ficar depois mal com a minha amiga, que me ajudou. Lá no livro de Romanos, fala que nós somos devedores uns aos outros. E a gente vai dar uma olhada para ver o que a gente está devendo uns aos outros. Se nós pensarmos na nossa vida, meditarmos sobre ela, nós vamos reconhecer que todas as coisas que nós temos, elas vêm de Deus. Então, um exemplo está aqui. Nossa própria família, ela vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Então, mesmo que você não tenha uma família, tudo que você recebeu vem do alto. Você nasceu em uma casa, nasceu em uma família, você tem um pai e uma mãe. Mesmo que eles não tenham cuidado de você, eles são aqueles que deram origem à sua vida. Por causa deles, você existe. Então Deus selecionou o pai e a mãe exatos para criar você. Mesmo que eles não tenham te planejado, Deus planejou. Então ele soube fazer a combinação genética necessária para que você tivesse a sua cor de pele, sua cor de cabelo, seus olhos, todo o seu corpo, ele foi pensado e planejado pelo próprio Deus. Você não é um erro. Você não foi assim, nasceu aleatoriamente. Mesmo que a gente não nasça da vontade de pai e mãe, a gente nasce da vontade de Deus. E todas as coisas que temos, elas são graças a Deus. Então, se nós temos saúde, ela é graças a Deus, ela é mediante Deus. É Ele que nos dá saúde, vigor, disposição física, é Ele que fez o nosso corpo da forma que fez. Você pode não gostar do seu corpo, pode ter alguma doença, pode ter alguma deformidade física que lhe entristece, mas mesmo assim você foi pensado e planejado por Deus. Lá na Bíblia, conta a história de um menino que nasceu cego. E os discípulos perguntaram para Jesus quem é que tinha pecado, se era o pai ou o menino, para que ele nascesse cego. E aí Jesus falou que nem os pais nem o menino. Aquela doença que ele tinha não era consequência de pecado de ninguém, mas era para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então esse menino foi curado, recebeu cura, e isso trouxe glória a Deus. A história dele foi parar na Bíblia, onde todos nós podemos ler. E podemos ser edificados por essa história. Então, embora você não goste de alguma coisa, algum aspecto da sua vida, do seu corpo, saiba que Deus planejou você daquela maneira. E Deus pode trazer grandes lições com tudo aquilo que acontece na sua vida. Se você ama Deus, se você busca conhecer Ele mais, se você entregou sua vida para Ele, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Então você pode ser grato a Deus por todas as coisas. Lá em Romanos 14, do 7 ao 9, fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então todas as coisas, elas são para o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos é para Ele também. Toda a nossa vida é para agradar a Ele e para fazer a sua vontade. Então tudo que acontece na sua vida precisa ser consagrado ao Senhor. Bom, então até aqui nós vimos que nós somos devedores a Deus de todas as coisas que nós temos, possuímos ou somos. Tudo isso nós devemos a Deus. Mas agora lá em Romanos também fala que nós devemos coisas uns aos outros. A gente vai olhar um texto em Romanos 13, o versículo 1 e o versículo 5. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui é um ponto-chave para a nossa vida cristã. Aqui fala que nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus. Então, todo aquele que é autoridade sobre a nossa vida, nós estamos debaixo do governo desta pessoa. E isso foi estabelecido por Deus. Se eu me rebelo contra esta autoridade, eu estou me rebelando contra o próprio Deus. Pegando um exemplo simples aqui, a primeira autoridade que nós temos são os pais. Então, quando nós nascemos, nós estamos sujeitos a autoridades dos pais. E aí os pais é que eles trazem as ordens, as diretrizes para a nossa vida e nós precisamos obedecer, precisamos estar sujeitos a essas ordenanças, porque eles são autoridades de Deus sobre a nossa vida. E nós podemos colocar outras autoridades, os professores de escola, os guardas, os políticos que nos governam, todos esses são autoridades colocadas pelo próprio Deus. Alguém pode perguntar assim, tá, mas e se Deus colocar uma autoridade errada sobre a minha vida? Eu devo obedecer? E a resposta é sim, nós devemos nos submeter às autoridades. A única permissão que nós temos para desobedecer uma autoridade é quando a ordem da autoridade vai contra as ordens de Deus. Se uma autoridade me fala que eu não devo buscar Deus, ou que eu devo deixar de cultuar a Deus, ou que eu devo deixar de ler a palavra ou pregar sua mensagem, esse é o único momento em que nós podemos burlar aquele mandamento das autoridades. No restante a isso, nós devemos obedecer e nos submeter, reconhecendo que eles são autoridades sobre a nossa vida e que Deus colocou eles sobre a nossa vida. Existe até um mandamento sobre a obediência aos pais. A Bíblia fala que se nós obedecermos aos nossos pais, honrarmos eles, nós vamos ter grande vida aqui sobre a terra, grande tempo de vida. Então, obedecer a pai e mãe, honrar a eles, nos traz uma bênção, nos traz um benefício. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 histórias sobre essa obediência às autoridades. A primeira história é a da Susana, tá? A Susana, ela voltou para a escola dela, ela tinha acabado o período de férias, e ela encontrou uma amiga dela, a Ana, lá na escola, e ela começou a contar como tinha sido as férias dela. Ela disse que ela tinha viajado para outro país, e que lá nesse outro país eles conheceram muitos lugares, tiraram muitas fotos, e que lá eles encontraram alguns eletrônicos que são mais baratos de comprar lá do que comprar aqui no país onde ela morava. E lá eles decidiram comprar uma câmera fotográfica especial. Eles compraram e trouxeram. Na hora de ir para o aeroporto, existia lá 2 lugares onde eles deveriam passar. Um dos lugares era lá na alfândega. A alfândega é o local onde nós declaramos aquilo que compramos em outro país. E dependendo do produto, ele precisa receber uma taxação para poder entrar no nosso país. Então, na hora de passar, eles tinham 2 locais. Tinha um local verde, para quem não tivesse comprado nada, e tinha um local lá com a bolinha vermelha. Aquele da bolinha vermelha, para quem comprou alguma coisa, eles iriam examinar para descobrir qual a taxa que deveriam pagar. Na hora de passar, o pai da Susana decidiu não passar pelo vermelho, né? É como se ele dissesse assim, não, a gente não comprou nada. Aí eles passaram no verde. Ninguém examinou as malas deles e eles puderam ir embora e não precisaram pagar uma taxa que seria de R$ 500 por aquele produto que eles já haviam comprado. A Susana, quando contou essa história para sua amiga, ela disse assim, olha só que legal, a gente economizou R$ 500 porque a gente passou pelo outro lugar que deveria passar. A gente não passou no correto, passou em outro, e a gente pôde economizar todo esse dinheiro, viu que legal? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual autoridade a família da Susana desobedeceu? E a resposta é as autoridades alfandegárias. A segunda pergunta é, por que isso é errado? E a resposta está lá em Romanos, onde nós lemos que toda autoridade é instituída por Deus. Se eu desobedeço uma autoridade, eu estou desobedecendo o próprio Deus. Se a autoridade disse que eu preciso pagar esse imposto, é porque eu preciso pagar o imposto. Lembrando de Jesus, tem um momento que ele pega uma moeda, eles estão questionando se tem que pagar imposto, e aí ele fala, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, e ele paga imposto também no momento quando Pedro pesca um peixe que tem uma moeda dentro. Aquele valor da moeda era para pagar o imposto por Pedro e por Jesus. Então ele também pagou o seu imposto. Então nós temos essa autoridade sobre a nossa vida e precisamos estar sujeitos a ela, obedecê-las. Terceira pergunta: o que uma família cristã deveria fazer nessa situação? E a resposta é passar no local correto e pagar os seus impostos. Simples assim. Mais uma vez, a nossa próxima história é essa cena aqui, ó.
O Miguel, ele foi passar um tempo na casa da tia dele, e lá, enquanto estava na casa da tia, ele resolveu sair e olhar as ruas, conhecer um pouco a cidade. Enquanto andava pela cidade, ele viu uma multidão fazendo uma passeata. Eles tinham bandeiras, eles tinham faixas, alguns tinham máscara no rosto, e eles faziam uma marcha. Eram muitos jovens, muitos homens, estavam marchando e indo em direção a um prédio. Eles tentaram entrar nesse prédio, mas a polícia impediu. A polícia estava com escudo, com cacetete, com armas, aquelas armas de borracha lá, de bala de borracha. Eles estavam lá contendo essas pessoas e impedindo delas entrarem. E um tempo depois, essas pessoas começaram a jogar pedras, garrafas, começaram a tentar acertar esses policiais e começou um conflito entre eles ali. E o Miguel viu que um desses policiais foi ferido, ele foi machucado. E o Miguel, ele deu aquele risinho assim interno e pensou assim, ó, bem feito para esse policial que está atrapalhando esse movimento. Pergunta número 1. A que autoridades esses homens estavam desobedecendo? E a resposta é a polícia. Pergunta número 2. Por que é errado fazer isso? E novamente nós lembramos de Romanos 13, que diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então, até mesmo a polícia, ela foi colocada sobre nós. Ela é uma autoridade delegada por Deus e colocada sobre nós. Uma pergunta que nós podemos fazer é assim: será que a polícia sempre acerta? Será que eles nunca erram? E eles erram, eles cometem erros, mas mesmo assim nós devemos estar sujeitos a eles. Lá na palavra fala para que nós não devemos temer a autoridade. Se nós fazemos bem, não devemos temer a eles, mas devemos temê-los se fazemos o mal. Lembrem sempre que, apesar da polícia estar sobre nós, Deus está sobre a polícia. E Deus, ele vai permitir que tudo que aconteça na nossa vida é para o nosso bem. Se acontecer alguma coisa sobre nós, é porque Deus permitiu, é porque ele tem um propósito com aquilo que está acontecendo. Alguns apóstolos foram presos, foram torturados, machucados, porque obedeceram ao Senhor. Nós não podemos querer nada diferente para a nossa vida. Algum dia a perseguição aqui no Brasil pode chegar a tal nível que todos nós sejamos presos, sejamos torturados, e tudo isso vai ser injustamente, mas vai ser com a permissão de Deus, porque ele quer cumprir o seu propósito aqui sobre a terra. Se o Miguel fosse convertido, ele deveria ter se compadecido daquele homem que estava ali tentando trazer ordem para aquele lugar. Então nós precisamos orar pelas autoridades, como nos manda a palavra, para que a gente tenha tempo tranquilo, tempo de paz. Para a polícia, nós devemos nosso respeito, nossa obediência e nossas orações. E agora a nossa terceira história. Antigamente tinha alguns telefones, em alguns países, eles funcionavam com dinheiro. Você colocava algumas moedas ali para fazer a ligação. E 4 meninos resolveram, eles estavam andando pela rua de noite, eles resolveram abrir um desses telefones e tirar o dinheiro que tivesse dentro. E eles foram até o aparelho lá e começaram a bater nele, bater na parte onde ficavam as moedas, até conseguirem abrir e retirar o dinheiro de dentro. Só que tinha apenas R$ 2,50 nesse telefone. Eles acharam tão pouco aquilo, e aí eles decidiram continuar caminhando, procurando outros telefones de rua, e eles começaram a quebrar vários telefones, um atrás do outro, e recolher todo o dinheiro que estava dentro. Enquanto eles iam de um telefone para o outro, eles encontraram aquelas árvores que às vezes tem na calçada assim, que tinham recém sido plantadas. Eles começaram a arrancar aquelas árvores e as cabines telefônicas que eram de vidro, eles quebraram, jogaram pedras nelas e estavam quebrando todas elas. Pergunta 1. A que autoridades esses meninos estavam desobedecendo? E aqui nós temos duas autoridades. A primeira é a companhia telefônica, que prestava um serviço e ela precisava receber por esse serviço. Não importa aqui para nós se a taxa do serviço é cara, se a empresa ela cobra além do que deveria, isso não nos importa. Se a empresa está oferecendo o serviço e deu aquele valor, e nós queremos usar aquele serviço, precisamos pagar o valor que a empresa pediu. A outra autoridade que eles estão desobedecendo é a prefeitura do lugar, que tinha plantado aquelas árvores. Então a prefeitura organizou a cidade de uma maneira, eles têm alguns investimentos que eles fazem na cidade e nós precisamos estar sujeitos a essa autoridade e precisamos obedecer ao que eles ordenam. Um outro exemplo poderia ser as leis de trânsito. Nós temos vias onde tem um limite de velocidade. Mesmo que o nosso carro ultrapasse esse limite, nós não devemos andar acima do limite da via. Devemos ser obedientes em todas as coisas. Pessoal, uma pausa rápida aqui. Tá gostando do vídeo? Não se esqueça, se inscreva no canal. Estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos. Deixa aqui sua curtida, seu comentário e compartilhe com aqueles que você acha que vai ser importante essa mensagem. Tudo isso ajuda o canal a crescer
e nos ajuda a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Deus abençoe isso tudo. Bom, então nós vimos que nós somos devedores às autoridades e também somos devedores uns aos outros. Lá em Romanos 13:8 fala assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então a única permissão que nós temos para dever alguma coisa é o amor. O amor uns para com os outros. E aí, esse talvez de ficar devendo o amor para as pessoas é para que a gente fique sempre pagando, sempre em dívida com as pessoas. Então nós sempre temos uma dívida de amor com todas as pessoas. E aí precisamos sempre estar constantemente exercitando esse amor que vem do próprio Deus. E você tem amado ao próximo? E esse próximo não é somente aqueles que amam a você também. Principalmente são aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, aqueles que não querem saber de você. A esses você também deve o amor, porque você foi perdoado de uma dívida eterna. E agora você tem permissão de Deus para amar todas as pessoas e perdoar a todos os pecados que elas cometem contra você. Lá na oração do Pai Nosso fala que nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados. Então, o perdão que nós recebemos de Deus, ele foi completo e perfeito. Agora nós precisamos exercitar esse perdão completo e perfeito para com todas as pessoas que pecarem contra nós. É fácil? Não é fácil. Por isso Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que através dele a gente possa fazer aquilo que Deus quer. Lembrem que perdão, ele não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido perdoar, independente daquilo que eu estou sentindo. Se eu não perdoar, eu não receberei o perdão de Deus. A última pergunta de hoje: você quer ser perdoado dos seus pecados? Então perdoe a todos aqueles que te ofenderam. Esse foi o nosso vídeo de hoje, foi a nossa última lição do livro de Romanos. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.